senhoras e senhores, vai com calma! Começando diferente hoje, porque esta é uma das campanhas que a gente vai falar aqui no podcast de hoje. Opa, então seja muito bem-vindo, você da nossa querida região metropolitana de Sorocaba. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, meu amigo querido, olha só, hein? O Dan ele trouxe aqui uma abordagem diferente pra gente ir com calma, e não é à toa, né? Você que nos acompanha, você sabe que a gente fala de diversos serviços aqui no município. Então a gente já falou de esporte, a gente já falou de saúde, a gente já falou de cultura, né? No último programa a gente falou sobre a importância de visitar os nossos museus aqui em Sorocaba. E agora a gente... Perfeito. E agora a gente vai falar sobre como chegar até os locais, né? Exato. A gente vai falar sobre mobilidade, vai falar sobre trânsito e vai falar, sobretudo, sobre ações educativas para conscientizar. Esse que é uma das famas que a gente... Eu tô falando por mim, tá? Por enquanto nem coloquei aspas na boca dos nossos queridos entrevistados aqui, que tem essa polêmica do motorista sorocabano. Para falar sobre isso, a gente vai receber, né, o Alex Góes, o Altair Farias, que são agentes de trânsito, trabalho importantíssimo que a gente tem em Sorocaba, e são responsáveis pelo programa Educação para o Trânsito. Alex, Farias, bem-vindos. Contem um pouquinho sobre vocês. Obrigado pela participação. Conta pra gente com quem que a gente vai falar aqui hoje sobre trânsito em Sorocaba. Legal. Primeiramente, obrigado, Bruno. Obrigado, Dani, pelo convite. Tá? Meu nome é Alex Góes, tá? Sou agente de trânsito desde 2013, trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Trabalhei durante 4 anos na rua com agente de trânsito, os amarelinhos que o pessoal fala, né? E aí fui convidado para trabalhar no setor de educação para o trânsito, onde estou até o momento, tá? O setor de educação para o trânsito é totalmente diferente, a gente não faz mais a fiscalização no condutor, muito pelo contrário, a gente tenta evitar que o condutor cometa essa infração, tá? Então, isso é parte do nosso serviço hoje, é fazer essa orientação realmente no condutor, no pedestre, mesmo na criança, né? Então, tentar colocar na cabeça dessas pessoas a forma certa de transitar pelas vias da nossa cidade. Perfeito. Farias? Olá, bom dia. Obrigado, Bruno, Danilo. Eu sou Altair Farias, né? Sou agente de trânsito desde 2010. Trabalhei por vários setores na CEMOB e URPS. Hoje estou lotado, no caso, no setor de educação para o trânsito. A minha formação é administração de negócios. E a questão de falar um pouquinho sobre o trânsito, tá? O trânsito é dinâmico demais, então informações são as mais variadas possíveis. As temáticas não dão para ser simplesmente simplória, falar apenas de pedestre, falar apenas sobre celular, falar apenas de segurança. Ela é muito abrangente. Então, a cada momento, pinga uma informação nova. Então, a gente está aqui para poder ajudar a esclarecer da melhor forma possível os nossos ouvintes e a nossa população. Perfeito. Para a gente começar o nosso bate-papo, né? A gente queria saber quais são os principais eixos, né? As principais ações que são realizadas aí no programa que a gente tem em Sorocaba, né? Que é a Educação para o Trânsito. Legal. Vamos lá. Hoje a gente tem vários projetos, a gente fala várias ações educativas na cidade de Sorocaba, tá? A gente tem ação que fala só com o motociclista, ação que fala só com o pedestre, ação que fala só com o ciclista, só com o motorista do carro em si, e ações também que a gente conversa com as crianças. Uma delas é a unicidade de trânsito que a gente tem atualmente na cidade de Sorocaba, tá? Onde a gente leva um grupo de crianças lá para o projeto, para participar do nosso projeto. Ali ela vai aprender efetivamente a dirigir um carrinho e saber como se comportar na via pública, ou seja, ela sabe que ela vai aprender que ela tem que respeitar o pedestre, ela vai aprender o local correto de atravessar a via, que é na faixa, tá? Ela vai aprender a sinalizar essa passagem, solicitar essa passagem para o condutor, que é muito importante hoje, essa informação. Então, são alguns dos programas que a gente tem. Onde fica a nossa minicidade? Parque Tecnológico. Lógico, para participar precisa ter algum agendamento, então... Vamos lá, como é que a gente faz essa participação? A escola tem que entrar em contato com a gente, tá? Para a gente conseguir fazer esse agendamento. Atualmente, como é novo, a gente está entrando em contato com a escola. A gente acredita que no futuro, quando realmente a gente tiver aí um número alto já de escolas atendidas, as escolas vão entrar em contato e a gente consiga atender a população. Certo. As escolas são só municipais ou escolas particulares, estaduais? Como que é? Diferente. Municipal, estadual, particular, a gente não tem distinção. Certo. Qualquer escola a gente consegue fazer. O que a gente tem que passar de informação, tá? Atualmente a gente atende crianças do primeiro ano, tá? Então de 4 a 6 anos de idade.
Isso por quê? Porque o equipamento que a gente tem hoje lá é voltado para essas crianças. Ah, tá ok. Tá? Então é esse essas são as crianças que a gente aborda hoje. Uhum. Quando houve a inauguração lá da Minicidade do Trânsito, eu estive presente, né? Levei minha família também e meu filho amou. Ele chegou lá e depois ele queria me ensinar a dirigir, né? Quando ele dirigiu lá uns 10 minutos, aí pronto, ele já queria ensinar o papai a dirigir, né? Isso é bacana. De fato, a educação no trânsito é algo essencial, né? Para evitar acidentes, evitar confusões e tantos exageros, excessos que a gente vê às vezes na cidade, né? Não falando só de Sorocaba, mas a nível Brasil também. E essa iniciativa de ter uma minicidade que ela de fato ali, ela parece realmente um trânsito real, com faixa, com semáforo, com casinhas, né? O pedestre passando, enfim. E para a criança isso, com certeza, é formar adultos mais responsáveis no trânsito, né? Eu imagino que para falar para um adulto que já dirige, é muito mais difícil, porque na cabeça dele, eu já sei dirigir, não é? O que vocês têm para dizer para nós a respeito dessa convivência de vocês com os adultos, né, que dirigem hoje, que vocês tentam ensinar, falar, enfim, como que é essa dinâmica aí com os adultos no trânsito, no dia a dia? Bom, perfeito. Danilo, você basicamente você já respondeu a pergunta. Pegando o gancho que você disse no início do papo, crianças elas absorvem tanto informações para o bem. Bom, então, entenda o que o filho passou por essa experiência positiva e na cabecinha dele realmente ele não tem maus hábitos, né? Ele tem só boas ideias. Então, qual que é a ideia, papai? O correto é isso. Então, essa ideia de você trabalhar com as crianças é justamente para que eles sejam multiplicadores de boas informações. E no caso que a gente não passar, claro, são princípios básicos de trânsito. Nós damos palestras em empresas também, já voltado com o público habilitado, só que é uma outra abordagem. As crianças não. Aquela conversa mais simples, só que nos ajude muito. Papai, não pode usar, como eu falei, o celular quando estiver dirigindo. Mamãe, usa o cinto de segurança. Olha lá, papai, estava vermelho, você passou no vermelho. Então, esse tipo de atenção que o filho puxa a orelha do papai e da mamãe, do responsável, é importante que o pai, opa, meu filho está aqui. E, de certa forma, ele acaba fazendo o que é correto no trânsito e acaba virando também um multiplicador de boas informações no trânsito, que é o que interessa para a gente. Tá? Você falou aí, Farias, a respeito de palestras em empresas. Como é que funciona? Como é que faz para vocês que entram em contato com a empresa que entra em contato com vocês? Como é que funciona? Tá. A questão de palestra é bem mais rápida, tá? Muitas empresas que já pediram o nosso trabalho, a gente já prestou serviço, e elas acabam entrando em contato conosco. Essa época das CIPATs, das empresas diesel, datas específicas, como é o caso do Maio Amarelo, setembro, geralmente a procura é maior, mas o nosso canal está aberto, tá? No entrar o site da prefeitura no canal 156, vai achar o nosso contato, lá os meios de comunicação. As empresas que geralmente elas atendem ao nosso contato e já entram por esse canal para solicitar. Mas é um serviço também totalmente gratuito, onde a gente vai até as empresas, aí a temática é mais variável. A gente fala um pouquinho sobre pedestre, a gente fala um pouquinho sobre motociclistas, as formas corretas de condução, o que implica você usar o aparelho celular, ingerir bebida alcoólica e assumir o controle do teu carro, da tua moto, os riscos que isso venha a causar. Então são dicas que a gente passa para os condutores e até mesmo para quem não é, tá? Para o pedestre, como é que ele deve atravessar a via de forma correta. São informações que a gente vai passando para todo o público e é bem mais abrangente na questão da empresa. Agora, geralmente a gente procura ser mais as empresas, pegar o pessoal, o público mais habilitado, né? Sim. Mas diferente da escola, aí é abordado. Como eu disse, é um pouco diferente. A gente está tendo o privilégio, Danilo, de ter aqui com a gente os agentes de trânsito que trabalham uma questão preventiva, né? A gente é até legal aproveitar a oportunidade para desmistificar essa situação, que o agente de trânsito, ele não é um inimigo, ele é um amigo. Então eu vou querer ouvir de vocês um pouco a respeito dessa situação, desse dia a dia, dessa questão de vocês estarem presentes. Por exemplo, quando acontece uma colisão, um acidente, você vai estar lá, já vai ter o agente te dando suporte, e aí esse corpo a corpo, essa humanidade que vocês acabam tendo, tira dessa situação do personagem ali, que fica, esse cara tá querendo achar algum meme em mim e tal.
E é importante a gente entender que, por isso eu falo de privilégio, porque a gente está tratando com pessoas aqui que lidam com prevenção educativa, mas uma das coisas que me gerou muita reflexão foi quando eu entendi pela primeira vez a importância da autuação pelo uso de cinto de segurança. Eu tinha a ideia de que é uma coisa individual e você não vai prejudicar o próximo. Poxa, se você sofreu um acidente ali, é você não quis usar, você responde pro próximo. Não. Depois eu entendi o seguinte sentido: você poderia ter evitado isso e você vai ter um atendimento médico, seja aí pelo SUS, ou seja aí pela né, saúde suplementar privada e tal. Então você, de repente, tomou o lugar de alguém que sofreu um acidente realmente inevitável por alguém que poderia ter evitado e você não usou o cinto de segurança. Isso explodiu meu cérebro, assim, quando eu falei, porra, faz todo sentido essa pessoa que não usou o cinto de segurança ser autuada, ou não, que não está usando, porque ela interferiu diretamente no próximo. Então, a importância da educação é isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa desmistificação, né? De que o agente de trânsito, ele não é um inimigo. Pelo contrário, ele é um amigo acolhedor. Exato. Vamos lá, Bruno, você levantou um tema legal, né? Vamos lá. Principal função do agente de trânsito: segurança e fluidez. Essa é a principal função. Tá? Existe a fiscalização? Claro que existe, está lá na atribuição dele também. Só que não é o principal foco do agente de trânsito. É realmente dar fluidez ao trânsito, principalmente em segurança. Você abordou o tema do ciclo de segurança, né? O que aconteceu com você e tal. Vou trazer um pouquinho para mim agora. Vamos lá. Vocês usam o cinto de segurança no banco traseiro do carro? Olha, É uma briga para que usem. rodovia eu costumo usar por causa de ter um certo medo. Por que só na rodovia? Qual a diferença da rodovia para as ruas que a gente tem dentro da cidade? Qual a velocidade média dentro da cidade de hoje? 60 km por hora. Da média. Tá? Então vamos lá. 60 km por hora. Se você estiver no banco traseiro sem o cinto de segurança, seu veículo colidiu, correto? Você pesa 60 quilos também para facilitar. 60 km por hora, 60 quilos numa colisão, seu corpo vai pesar 15 vezes o seu peso. O que vai acontecer? Você vai ser arremessado para frente, se você tiver sem cinto, ou seja, 15 vezes 60 vai dar quase 1 tonelada. É isso, né? 600, 900 quilos. Quase 1 tonelada. Você acha que o banco da frente ali, aquela almofada bonita, vai suportar esse peso? O que vai acontecer? Você vai esmagar quem está no banco da frente, ou seja, você impõe um enorme risco à saúde dessa pessoa e você vai ser arremessado para fora do carro. Tá? Então são situações que a gente convive todos os dias na cidade. Tá? Quando a gente começou, né, quando surgiu a lei de trânsito em Sorocaba, é muito comum, inclusive no banco da frente, as pessoas não utilizarem o cinto. Hoje, a grande maioria no banco da frente usa o cinto de segurança. No banco traseiro, infelizmente, ainda não. Por quê? Principal desculpa, sensação falsa de segurança. Você está no banco traseiro, tem um encosto almofadado na sua frente. Dentro da cidade não vai acontecer nada. Hoje eu vou usar o cinto. Só vou usar na rodovia. Então, são situações que a gente trabalha todos os dias na cidade para tentar mudar essa consciência do condutor. Ó, realmente parece seguro, mas não é seguro. Você a 40, a 50, 60 km por hora, você vai se machucar e vai machucar os demais ocupantes. Então, o cinto de segurança foi feito para quê? Para salvar vidas. Então, todos devem utilizar esse cinto. Tá? E aquilo que você falou, aconteceu um sinistro de trânsito, que o acidente, na verdade, é sinistro de trânsito para a gente. Tá? Aconteceu um sinistro de trânsito, eu vou ocupar um leito do hospital. Hoje, se a gente for ver no hospital, a grande maioria lá são vítimas de sinistro de trânsito. Olha. Tá? Então, são situações que poderia estar uma pessoa realmente que necessita por questão de saúde mesmo, e às vezes ela está no corredor porque o leito está sendo ocupado. Geralmente a vaga zero é a placa dos trânsito, né? Exato. A vaga zero. Infelizmente. E pegando um gancho esse que você comentou, desmistificar um pouquinho, só para você entender um pouquinho também, o agente de trânsito, ele não recebe um centavo a mais pelo número de autuações. Não tem a tal da comissão da multa, né? Nossa, que bom isso. Infelizmente, a indústria da multa aí, porque tem muita matéria-prima. Só que a matéria-prima é ociosa. Porque se a gente trazer 10.000 autuações ou nenhuma, o salário dele é o mesmo. O que existe a falsa ideia, o que acontece? Em alguns municípios, tá? Às vezes é pequeno, não tem um corpo de agente de trânsito, e alguns policiais são nomeados. Aí eles chamam de prolabore. Mas até mesmo esse policial que é nomeado pelo município, esse valor é fixo. Se ele fizer também uma autuação, 100, 200 autuações, esse valor é o mesmo. Então não existe essa questão. Essa aí é uma forma do infrator achar uma desculpa e um pretexto. Ele nunca vai falar, eu cometi a infração, por isso que eu fui autuado. Não, eu fui autuado injustamente. Mas você estava usando celular? Eu estava com ele, mas foi rapidinho. Então, viu? Não existe essa questão da anulação.
Podem acontecer erros? Sim, são seres humanos que estão trabalhando por trás disso. Mas não existe isso. O agente de trânsito si, não ganha nada para fazer a atuação. Já faz parte, como o Góes disse, já faz parte da atribuição dele. Só que fica lá atrás. A questão é segurança viária, é fluidez e fiscalização também está no rol. Mas fica lá para o último caso. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque de fato, ainda mais hoje com as redes sociais, algumas fake news, né, que se espalham no WhatsApp e tal, não, diga aquele ali, né, como o Bruno falou, a questão do já gera um preconceito, aquele ali está ali para me autuar. E deve estar com o bolso cheio, porque está alimentando todo mundo, né? Exatamente. A mulher dormindo calça jeans, ele vai juntar todo mundo. Exatamente. Aí faz aquelas brincadeiras dizendo isso, aquilo. De fato, quando vê, já é uma coisa que eu sempre procuro ensinar para o meu filho, inclusive. Tanto de questão de policiais, agente de trânsito, enfim, eu falo para os meus filhos. Filhos, eles estão ali para nos dar o apoio que a gente precisa, para dar segurança para a gente. Sim, eu falo porque na época do meu pai, era um costume dele. Ele estava dirigindo, ele via os policiais, ele, os homens. Como se estivesse fazendo uma coisa errada. Sim. Exato. Os homens. O que? Não é qualquer. Você não falava assim, não, né, Bruno? Porra, já ouvi muito esse Né? termo, não, os homens. Exatamente. Dá logo aquele. Isso, põe o cinto, aquela coisa. E não é. Não é porque eu estou vendo o agente de trânsito, ou o policial, não sei o que agora corre, não estou fazendo uma coisa errada. Não, pelo contrário, está ali para, como você falou, fluidez do trânsito, segurança e, óbvio, infelizmente, tem que haver a questão da fiscalização e a imposição da multa que já está prevista para que algumas pessoas acordem, de fato, né? Como nós aqui citamos ali o nosso exemplo no banco de trás, é sempre uma luta para que se leve, né? E às vezes a gente fala para a pessoa, ó, põe o cinto, a pessoa que está atrás às vezes não coloca, toma-se uma multa, quem vai levar é quem está conduzindo, e aí a partir daí, poxa vida, que pena, olha o que eu fiz, né? Você acabou levando a multa. Mas a multa em si ainda é o menor dos males, né? Sim. Quando acontece um acidente, piora, aí acaba ficando mais complicado. Mas diante de tudo isso, né? Eu acredito que o caminho melhor, né? Mais fácil de chegar às pessoas é a conscientização. E uma das coisas que eu vou falar também de uma experiência aqui no trânsito, né? Todo mundo tem sua experiência. Falando sobre a faixa de pedestre, né? Até aqui, ó. Cada parada obrigatória faz a diferença. Salve vidas e respeite as leis de trânsito. Há quanto tempo começou a ser implantada em Sorocaba a faixa viva? Que é essa faixa mais elevada, e também tem a faixa viva que não é a elevada, né? Aquela que a gente já há quanto tempo que a gente já está mais ou menos trabalhando com isso? A gente precisa entender primeiro, tá, Danilo? Vamos lá. O que é a faixa viva? Faixa viva é toda faixa de pedestre. Tá? Então toda faixa de pedestre é uma faixa viva, independente se o fundo dela está pintado de vermelho ou não, se ela é elevada ou não. Tá? O projeto Faixa Viva ele foi criado em 2014. Então desde 2014 a gente está trabalhando esse tema, tá? Tentando levar para a população o que deve ser feito. Pedestre, sinalize sua intenção de atravessar a via. Como que o pedestre deve fazer essa sinalização? Vamos lá. Não adianta achar que porque eu tenho a preferência eu vou me jogar na frente do carro, o carro vai parar. Não é assim que funciona, tá? Então, ainda na calçada, olho para o condutor, fluxo de veículos, vou sinalizar para ele minha intenção de atravessar. Como é que eu sinalizo? Braço estendido, palma da mão para o condutor. A faixa não semaforizada. Não semaforizada. Eu quero atravessar, tá? Legal, fiz essa sinalização, perfeito. O condutor do carro está vendo, ele vai verificar realmente a intenção do condutor, aí ele deve parar para o pedestre fazer a travessia, como o Farias falou, faixa não semaforizada. Você falou aí do pedestre, né, sinalizar a intenção de passar. E como o condutor qual a forma correta do condutor? Vou chegar lá. Porque eu já vi alguns que... O que a gente tem que ter muita atenção, tá? O que é muito comum a gente flagrar hoje na cidade. Aqui, né? A primeira pessoa para, o que o pedestre faz? Ele pega o aparelho celular, ele abaixa a cabeça e ele sai lá em cima da via. A gente tem muitas vezes 2, 3 faixas de rolamento. No meio pode vir a bicicleta, pode vir também o motociclista. Então são situações que a gente tem que ter atenção. Então primeiro o carro parou, ainda com atenção no condutor, começa a travessia. O segundo carro não parou ainda. Exatamente. O que eu faço? Na frente do carro já parou, sinalizo de novo. Solicite de novo a passagem. Todo mundo parou, aí sim eu faço a travessia o mais rápido possível, não precisa correr. Cheguei na outra calçada, agradeço o condutor, e aí sim o condutor pode seguir. Isso é obrigação do pedestre. Tá? O código fala que toda vez que eu tenho uma faixa a menos de 50 metros, o pedestre tem que ir até essa faixa para realizar a travessia. Sim. Então isso é obrigação do pedestre. Essa comunicação visual é muito importante.
O condutor, o que ele tem que falar? E complementando, tá? Como eu fiz aqui a cena, a gente vê muito na faixa de pedestre de frente e aqui, ó. Zeblando cabeça baixa, entendeu? Exato. O tempo dele não é mais importante que o condutor. Sim. Então a gente também entende que o cara tá de cabeça baixa. Você não vai poder querer punir um condutor por não parar. Viu? Ele tá olhando e fala, não, ele realmente tá prestando atenção. Porque a gente vê muito, cara. Pega aqui, como eu ilustrei. Pega o celular, começa a teclar. E pra vocês entenderem essa informação que o Fred passou, o código previu uma punição para o condutor que não dá preferência de passagem para o pedestre. Tá? Toda vez que esse pedestre está na faixa ou ele está solicitando passagem. Então, por que a gente orienta a solicitação? Porque o pedestre está parado de uma calçada mexendo no celular, eu não sei se ele quer atravessar a rua. Sim. Então, se o condutor não parar, eu sou um agente de trânsito, eu não vou punir esse condutor. Diferente dele efetivamente solicitar a passagem e o condutor não se esquentar. Entendeu? Então, isso é importante passar isso para a população. Olha aí, só interrompendo você um pouquinho, ó. Você que está nos acompanhando aí, chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, comenta, compartilha para que todo mundo fique sabendo. Estamos falando aqui sobre trânsito, agência de trânsito, agora faixa viva. E olha só, você que está nos ouvindo, que é pedestre, que costuma atravessar, não fica lá do outro lado esperando assim, ó, com o celular não, hein? Tem que dar uma mãozinha ali e falar, deixa eu passar aí, uai. Tem que solicitar a passagem. O condutor, o que ele tem que fazer para parar com segurança? Primeira coisa que ele tem que fazer é reduzir a velocidade. Isso é o principal. Próxima faixa de pedestre, velocidade máxima 30 km por hora. Então, reduzo a minha velocidade, lá na frente tem um pedestre. Ele está sinalizando, eu vejo que ele quer atravessar, o que eu tenho que fazer? Ir reduzindo a velocidade gradativamente. Por quê? Para evitar do condutor de trás acabar colidindo com o meu veículo. Então, vou reduzir. Alerta também? Vamos lá. O fiscal-alerta é importante? É importante porque algo é normal. Ali cedo eu tenho uma pessoa atravessando na frente com o meu carro. Então, Eu ligo isso, eu costumo. tá? Você autuado, se eu não ligar, não vai ser autuado. Tá? Porém, a gente orienta para fazer isso daí. Lembra da informação do Farias? Ver e ser visto. Então, isso é importante. Então não é necessariamente uma obrigação ligar o pisca-alerta, porém a simbologia porém auxilia. Porque às vezes até a pessoa está meio distraída, ela vê duas luzes ali, ela porque se é um lugar que a gente costuma refletir, é no carro. Você começa a pensar nas contas, pensando. Aí as ideias boas vêm para responder a mulher que ela falou um negócio lá que você falou, vou segurar aqui. E aí, pô, tem uma parada brusca ali, é importante. Tem uma coisa que eu costumo fazer também, eu não sei se é correto, mas eu acho que deve auxiliar, né? A questão do pedestre que está passando, às vezes, eu fico preocupado também com quem está vindo, né? A gente fica, por isso que liga o pisca-alerta, o cara tá vindo atrás, mas é sobre a faixa que ainda não chegou, o cara tá vindo. Eu normalmente baixo o vidro e faço assim com a mão. Exato. Pro um motorista que tá vindo entender que tá acontecendo alguma coisa. Principalmente se eu vejo que tá uma velocidade um pouco O alta. que é importante orientar? Tá? O condutor do carro ele tem o auxílio ali do retrovisor. E às vezes é o carro mais alto, o pedestre não consegue ver. Tá? Então isso de você sinalizar, excelente. Outra coisa importante, se comunicar com o pedestre que está aí na calçada. Pedestre, espera um pouquinho. Eu estou vendo no meu retrovisor aqui, ó, a moto não parou ainda, o carro não parou, então sinaliza, pede para ele aguardar. Essa comunicação é importante. Legal, a moto parou, o carro parou, aí eu sinalizo para ele, pedestre, pode passar. Então isso é muito importante, essa comunicação entre o condutor e o pedestre. Lembramos, hoje eu sou condutor, amanhã eu sou pedestre. Então tem que ter essa comunicação, é preciso ter essa empatia ali, entender que hoje ele precisa, amanhã eu vou precisar. Tá? Legal, o pedestre saiu da calçada, ele tem que chegar lá na outra calçada para que eu possa sair com o meu carro. Tá? Isso é importante a gente passar também. Não basta o pedestre sair da frente do meu carro. Tá? Ele tem que completar a travessia por inteira, de uma calçada até a outra. Caso contrário, o condutor ainda pode ser autuado. Se ele sair antes, ele pode ser autuado. Então tem que aguardar essa transição. Das abordagens que vocês estimulam a gentileza no sentido de, além de ter essa empatia e comunicação no trânsito, vamos supor, você tem uma rua mais estreita, dois carros vão passar ali, um está na subida, outro na descida. Há alguma prioridade guia de regra para que um, né, deixe o outro passar? Porque uma situação ali que vai ser muito difícil os dois passarem simultaneamente, já que um esbarre no outro ali. Tem algo que até, né, quem está acompanhando a gente possa falar, eu estou na descida, eu tenho que dar prioridade para quem está na subida? Não, é uma coisa, tem alguma regra nesse sentido? Na verdade, a prioridade quer ser sempre, as vias por si só tem aquela divisão, para quem uma via de sentido duplo, que num caso é o que você está querendo dizer, geralmente é aquelas faixas que divide. Tá. Se você não vai invadir a outra faixa, o que acontece? Às vezes tem algum caminhão fazendo algum tipo de manobra e impeça que você faça. Por via de regra, se você não invade a outra faixa,
a preferência continua sendo sua. Se você precisa, para ir até o seu destino, você precisa mudar de faixa e avançar outra, a prioridade, no caso, é do outro carro que está vindo, porque ele continua na faixa dele. Ah, ok. A prioridade é aqui, Então ó. não é subida ou descida, é de Não. quem está. Tá. Isso. Porque geralmente tem aquela faixa amarela, onde ela tem aquela divisão de faixa, no sentido vai e no sentido vem. Se você não transpôs essa faixa, você pode seguir. Aí eu vou precisar transpor porque, sei lá, meu carro é mais largo, tem o tipo, tá estreito ali, não. Então você tem que parar, a não ser que o outro carro lá pare, e a gentileza já é a gentileza. Mas entenda, aquela faixa é justamente para indivíduo ali imaginária, onde você não pode transpor. Claro, situações atípicas você vai passar, mas essa ideia da gentileza vai ser essa daí. Não é questão de descida ou subida. E sim aquela faixa que divide os dois sentidos. Você citou aí gentileza, gera gentileza, né? E esse é um fato que a gente observa dirigindo dia a dia. Acredito que o munícipe aí que está nos ouvindo, também nos assistindo, já deve ter convivido com isso. Em um trânsito onde alguém que está ali para entrar numa via, né? Ele está ali numa rua lateral para entrar, e de repente o trânsito pesado, enfim, você acaba dando passagem para essa pessoa. Ela normalmente agradece, alguns ligam o pisca-alerta para agradecer, outros buzinam, ou dão joia, enfim, né? A sua maneira de agradecer. Mas logo em seguida a gente vê que aquela pessoa que a gente deu a passagem, ela acaba dando passagem para o outro. Porém, o contrário também, infelizmente, é verdadeiro, né? Se você não dá passagem, ou de repente você fechou alguém, infelizmente é uma coisa assim tão explosiva. O que explica essa questão no trânsito, por exemplo, psicologicamente, né? De repente a pessoa ou ela ser gentil, ou ela ser, de repente, explosiva demais no trânsito. Isso tem alguma ligação com o ambiente em si ali do trânsito, ou é mais pessoal mesmo? Bom, nós não somos psicólogos, tá? Mas nós trabalhamos há bastante tempo no trânsito. Sim. Você acha que falou na conversa? Pessoas. O trânsito, ele é composto de pessoas. Então é o seguinte, é muito complexo a gente ter uma resposta pronta, porque cada um tem as suas necessidades, sua educação, o que ele trouxe lá de berço, a sua experiência de vida e também o momento que ela está passando. De repente o cara, ele é um gentleman no trânsito dele, mas naquele dado momento aconteceu algo muito atípico e ele está fazendo aquelas atitudes incorretas. Então a gente entende, o trânsito por si só são feitos de pessoas boas. Só que algumas acabam estragando e poluem, que é o que você falou, anteriormente. Gentileza gera gentileza. A partir do momento que o cara descendeu a passagem, você se sente meio que na obrigação de querer pagar. Pagar como? Com um bem. Também ajudando alguém. Infelizmente, essa pessoa está num momento não muito legal, a pessoa ajuda ela, cede, não, ela quer levar vantagem aqui e ali, sempre vai ter. Exceções existem. O problema é que essas exceções do trânsito acaba tendo um maior volume, uma maior notoriedade. E eu acho que a melhor maneira de lidar com isso tem um pouco de conexão com aquilo que o Bruno falou lá atrás, né? Poxa, o cinto não é só sobre eu, é sobre o outro também. Você citou aí uma situação, de repente a pessoa ela é, sabe, no trânsito, uma pessoa super educada, enfim, mas naquele dia ela não está bem. Então a gente deve levar em consideração que, poxa, se eu fui fechado, se aconteceu uma situação, a pessoa pediu desculpa ou não pediu desculpa, faz você a sua parte, né? Não segue com aquela situação, porque você não sabe o que a pessoa está vivendo naquele dia. De repente, poxa, tá uma situação ali, fica engano. A experiência, cara, na prática, o que muito militava era a pessoa não dar seta. E a gente tem, né? Depois vocês podem até abortar esse. Teve uns ações também. Esse cara, quem fica sorocabano tende não dar seta, ter seta, pelo amor de Deus, porque é uma forma de você comunicar com, né, o motorista que está. Mas tem os que dão seta, mano. Os que dão seta, já assim, entrei. Não, aí não adianta nada, né? Você dá seta virando com. Aí não adiantou. Eu tinha um carro mais antigo e ele tava com um problema elétrico exatamente na seta. E eu jurava que tava lá dando seta. Até que o meu ex-sogro pegou e falou assim: por que você não dá seta? Eu falei: como assim não dou seta? Eu tô dando seta. Aí fui testar e o negócio com problema. Desde então, eu falei: puxa vida, às vezes a pessoa acha que tá dando seta e não está. Nunca mais eu me estressei. Lógico, eu fico bravo, mas nunca mais. Até porque também não tenho o costume de brigar no trânsito, você não sabe como é que a outra pessoa tá, né? Do que ela tá portando ali, enfim. Exato. Então, briga no trânsito realmente não é recomendado, que pode acabar numa tragédia.
Mas aí eu tive esse exercício de pensar, pô, às vezes o cara tá achando que tá dando certo e não tá dando certo, né? Então, a importância da seta, gente, vocês que, né, agentes de trânsito estão ali nas ruas, é real mesmo? A gente tem esse problema de seta em Sorocaba? É real, vamos lá. Isso que você falou, né, do você achar que tava dando ou não. A gente passa na nossa palestra a importância da manutenção preventiva do risco. Tá? O que é essa manutenção preventiva? É algo básico que qualquer pessoa pode fazer. Verificar se a seta realmente está funcionando, tá, antes de sair de casa. Verificar lanterna, farol. São itens básicos de carro que qualquer um consegue ver, combustível. Então são itens básicos que a gente passa aí para as pessoas. Tá? Realmente, a gente tem isso daí. É muito comum a gente fazer palestra nas empresas, a pessoa falar, Sorocaba ninguém dá seta. Quem é que dirige em Sorocaba? Né? Sou só eu? Só aí? Não, somos todos nós. Então, ou seja, nós não fazemos a nossa parte. Tá? Muito importante. Toda vez que eu for fazer uma conversão, mesmo uma mudança de faixa, eu tenho que utilizar a seta. A gente tem uma campanha nova sobre seta, né? Que a gente brinca com questão de vidente. Né? Então, eu não sou vidente, eu não consigo saber se você vai virar destino, vai para onde você vai. É o seu destino. Então, é importante. Manutenção preventiva também é importante. Faz parte. O código fala que essa primeira manutenção é o condutor quem tem que fazer. Então, toda vez que eu for sair, não precisa ser toda vez, mas uma vez por semana, pelo menos, eu vou lá, verifico seta, luz de freio, lanterna, farol, tá? Verifico tudo isso daí para depois sair calibragem do pneu, que é importante, para depois realmente sair com o veículo. Acontece de queimar, tá? O que acontece? Tá ali, tá funcionando, a qualquer momento pode não funcionar mais. Só que isso daí também é obrigação do condutor. Não tem desculpa pra... Não tem como dizer, não, deu problema ali e tal. Enfim, sabe que é uma coisa que a seta é algo que muitas outras coisas eu gostaria, né, de praticar tanto quanto a seta, por exemplo. Porque é algo que, assim, eu não deixo de jeito nenhum. Se eu ver que deu uma falha ali no painel, né, começa a piscar diferente, eu já paro para ver, troco a seta e não deixo de forma alguma sem dar seta. Se eu vou fazer uma mudança de faixa ou outra, e já aconteceu, e sabe, você olhar no retrovisor, acho que é ponto cego e você não enxergar, não tem ninguém aqui, tá tranquilo, tá vazio, eu vou entrar ali. E mesmo assim, ainda entro devagar, né? O cara buzinou. Então, quer dizer, algo assim, nunca mais, é seta para todo lugar. Até que um dia aconteceu algo muito você falou de vidente, assim, era muito claro o que estava acontecendo ali. Eu não me lembro exatamente qual a via, mas eu ia entrar à direita, né? Tinha veículos aqui do meu lado e tal. E eu já dei seta antes, já indicando. Aí vinha vindo um motoboy, aquele cliente era muito importante para ele estava muito atrasado. Café esfriar. E ele veio por aqui. E ele vendo que já ia dar seta, que automaticamente ia se afunilar ali, tinha carro do meu lado, não tinha o que fazer, e não estávamos... os carros não estavam em alta velocidade, estavam na velocidade da via. Porém, o motoboy vinha vindo e ele vinha da seta. Não deu outra. Ele foi automático ali, ele segurou, não deu acidente, nada, deu. Aí ele veio pra cá e buzinou. Eu coloquei a mão pra trás e falei assim pra ele, ó, seta! Ele só fez assim pra mim. Porque ele viu que ele tava errado, ele não me xingou, não falou. Porque ele falou, poxa, eu errei, né? Eu vinha abusando desde lá, eu vi que o cara tava dando seta. Se eu não tivesse dado seta, com certeza poderia ter causado talvez até um acidente, né? Embora ele tivesse uma velocidade um pouco maior, mas era uma via que se afunilaria. Eu tinha que mostrar que eu ia entrar para aquele lado. Então, por ele ter visto que eu estava dando certo, ele amenizou, né? Ele quis dar uma xingadinha de leve ali com uma buzina, mas ele realmente reconheceu. A seta, de fato, não é só uma questão de, não falo de trânsito apenas, mas de até mesmo de salvar vidas. Segurança pública. Esse é o principal. Segurança. A segurança viária para nós é sempre importante. A gente está na metade já desse podcast. E a gente não falando muito alguma infração, em valores, porque não é secundário. E Ju, precisa ter um valor? Sim, precisa ter. Nós cometemos erro, tem que ser punido. Cada um na sua devida faixa etária, criança que chamando a atenção. E o adulto, infelizmente, é no bolso. Tá? Mas a segurança viária é o primordial, que é o que a gente leva às nossas palestras. Tem essa questão financeira também, mas é uma forma punitiva que está lá no final. A questão que você falou de usar seta, é importante isso aí. Talvez tivesse acontecido algo pior no sinistro de trânsito que você não tivesse utilizado. Não que o motoboy estivesse correto em aquela velocidade excessiva, mas é um fator a mais para gerar um sinistro de trânsito. É o que a gente fala. A maioria dos sinistros de trânsito, todos os sinistros de trânsito, geralmente teve uma infração, tá? Ou você não utilizou a seta, ou a pessoa estava em excesso de velocidade, ou uma conversão proibida, ou seja,
alguém cometeu um erro indevido. E existiu um corte de trânsito a ser respeitado. Infelizmente, alguns acabam esquecendo de respeitar isso aí, que acaba se envolvendo em um sinistro, mas tem que Só complementando o que eu falei, só para vocês entenderem, isso é uma pesquisa que os 90% dos sinistros de trânsito são causados por falha humana. Tá? Sobrou 10%, 4% falhas mecânicas, 6% falha da via. Quem que é o responsável pelo veículo? É o condutor. Então 94% é responsável dos acidentes do sinistro, é de responsabilidade do condutor. Tá? 99% dos sinistros que a gente tem hoje tem uma infração envolvida. Sim. Ou seja, devido àquela infração, acabou acontecendo aquele sinistro que muitas vezes se foi a vida de alguém. Tá? Então são situações que a gente consegue evitar. Por isso foi alterado no Código de Trânsito a palavra acidente para sinistro, porque acidente é algo que a gente não consegue evitar. O sinistro é evitável. Sim. Tá? 99% deles é evitável. Depende de quem? Do condutor. Sim. E entender, né, que, antes de você fazer sua pergunta, Bruno, entender que, vamos usar esse termo aqui, infelizmente, né, o veículo, ele exige manutenções que não são tão baratas, né, nos dias atuais. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou deixar, isso é uma bobeira, isso é uma bobeira. Quando vê, fez um montante lá no carro e aí vai ficar muito mais caro, mas é algo que pode gerar acidente, né, tanto para ele quanto para os que estão usando. Então, é necessário ter essa manutenção sempre preventiva. Sem dúvida. As ações preventivas que a gente tem, né, que vocês têm, além das palestras que são para empresas, escolas e tal, vocês também fazem ao longo do ano nos trânsitos de Sorocaba, assim, com ações de panfletagem, como é que funciona? Perfeito. Nós realizando ali das palestras, que a gente vai nas empresas, tem umas ações, são os teatros, que a gente vai ver as escolas, geralmente com as crianças, os menorzinhos, primos também nas faixas mais intermediárias. E também executamos blitz educativas, onde nós fazemos aquela abordagem com cada temática, por exemplo, uma blitz às vezes é celular, outra é de cinto de segurança, outra é da cadeirinha, a importância do uso. Então são ações perenes, tá? Nossa ação ela começa em janeiro e ela finda em dezembro. Você está mandando feedback direto ou percebe o reflexo dessa prevenção ao longo do ano? Como é que funciona? Vamos lá. Feedback que a gente teve de uma ação que a gente fez em uma escola, tá? Onde a gente vai orientar as crianças mesmo, tá? E nessa orientação a gente passa várias situações para eles, inclusive atravessar a faixa da via. Numa dessas situações a gente, pós saída de aula, né? A gente flagrou uma menininha que participou pra gente lá, puxando a mãe pelo braço. Mais uma vez, criança. Porque a mãe estava indo para atravessar no meio dos carros, a menina puxou com força, né? Não, mas não é aí, é que levou a mãe até a faixa. Olha aí. Tá? E aí ela fez da forma correta, né? A gente viu aquela situação, fomos lá conversar com ela, entregamos o material, inclusive para a mãe também, né? Pra mostrar para ela. Então, são situações que a gente fala. Tá? Como o Farias falou, hoje, falar com o condutor já formado é importante. Porém, a criança é quem vai realmente absorver o que a gente tem para passar ali de bom para ela e ela vai sim chamar a atenção do pai. Tá? Então são situações que a gente já falou. Tem outras também que eu não me lembro, mas Tem outras também. situações. Tem outras também, acho que a gente está fazendo no maio uma blitz, onde uma condutora, eu sou empresário, dono da empresa, solicitou mais material para a gente, para levar até os funcionários dela, que ela gostou daquela ação. Não lembro qual foi a temática que a gente estava no dia. Ou seja, mas são situações, pessoas que tipo, veio multiplicar. Então você pensa, olha, isso aí é chover numa olhada. Não, gente, tem que fazer a sua parte. Não importa que vai ter 1000 pessoas e vai atender uma, duas, e não vai estar se envolvendo em algo mais perigoso lá na frente. Então, a nossa ideia é constante, de janeiro até dezembro, cada mês, de forma sazonal, é o Maio Amarelo, é a época do Carnaval, o pessoal bebe um pouquinho mais, a gente que vai até os bairros da delegação, é setembro, Semana Nacional de Trânsito, 18 a 25 de setembro, então é perene, é o ano inteiro. Isso. Aproveitar a oportunidade para falar especificamente sobre o Maio Amarelo, a gente teve recentemente, e Setembro Amarelo, a diferença das duas e como que é a abordagem, né? O que é exatamente o tema de cada um. Não, na verdade, o Maio Amarelo é o mês inteiro, tá? Setembro a mais, ela compreende a Semana só de Trânsito, né? Que é de 18 a 25 de dezembro, de setembro. Mas, na verdade, ambas as matérias, ambas as ações são voltadas para chamar a atenção da população através da mídia, abordando, dando, olha, guia de trânsito. Mas isso, para nós, é o corriqueiro. Nós realizamos o ano inteiro. No mês de maio, geralmente, nós realizamos, em média, 40 a 45 ações por mês, em cada mês do ano.
No maio a gente passou de 60, acho que foi 63, 64 ações em um mês, para justamente desdobrar. Por que 50% a mais? Porque a população procurou mais, porque a mídia divulgou mais. Então, opa, acaba sendo um tema recorrente, que geralmente é assunto assim, falou algo hoje, de repente esfria. Falou hoje, depois esfria. Então, por isso que essa questão... Isso, exatamente. Maio, espera 1, 2, 3, 4 meses, setembro, aí o pessoal já vai, a ideia é justamente ativar. Uma refresca a memória. Então, a ideia é isso daí, é uma forma de você divulgar as ações das empresas, no caso, nós lidamos com o Trans Sorocaba, mas as demais cidades também devem ser assim. As ações são constantes, só que a maior notoriedade são justamente nesses meses onde a divulgação é muito maior. Mas elas são constantes, tá? E vocês têm também uma equipe mais lúdica, né? De trânsito ali, que de vez em quando a gente passa e vê o pessoal assim, teatro, ali o semáforo andando, enfim. Fala um pouquinho dessa galera e qual a intenção aí. Essa galera, eles trabalham com a gente já há um bom tempo também, então eles estão acostumados já a fazer essas campanhas com a gente, né? Eles fazem, como você falou, pós-pandemia a gente teve que se adequar, né? Da pandemia a gente teve que se adequar, então hoje a gente faz muito no tempo do semáforo, tá? Chamar a atenção do condutor ali, seja ações para o motociclista, seja ações para o ciclista, mesmo para o condutor ou mesmo para o pedestre também, a gente tem essas ações. Como a gente falou agora, essa ação do vidente é uma ação que a gente vai fazer ela no semáforo ali, indicando para o condutor a utilização da seta. Então a gente tem isso daí. Além disso, eles vão nas escolas fazer a parte teatral com as crianças, tá? A gente trouxe aqui, inclusive, alguns materiais que a gente disponibiliza nas escolas, que a gente entrega nas escolas, são vários materiais. Qual o valor? Tá? Tudo gratuito. O material desse de graça. Vou mostrar para o pessoal. Aí, tá? Aqui, ó. Isso daqui é um teatro que a gente tem, chamado Show Acidente, tá? É um teatro voltado para o público menorzinho, tá? A gente tem o teatro Super-Herói ali, que conta a história do agente de trânsito, né? O super-herói da nossa cidade aí, tá? Então, aqui, alguns deles a gente tem mais também. Isso daqui é mais voltado para criança e aqui voltado para adulto. Então você já começa desde a infância a entender a importância, né? Sim. E eu imagino que a abordagem que vocês fazem traz sensibilizações, convívios institucionais e tal, para realmente causar reflexão e impacto nas pessoas, né? Às vezes precisa ser um pouquinho mais duro para demonstrar a responsabilidade que ela tem, né? Exato. No trânsito, com a questão do álcool, com a questão do uso do celular, que isso pode de fato tirar vidas e é importante vocês causarem essa reflexão, né? Sim. Essa questão aqui, por exemplo, do álcool, a gente aplica a álcool, direção, bebidas, ora, em blitz educativa, olha só nas empresas, tá? As empresas acabam sendo um trabalho mais efetivo, é como você disse, a gente consegue apresentar em alguns vídeos institucionais o impacto. Quando você tem o visual, é algo a mais. Você conversando, a pessoa talvez viaje, mas lá não é. Mas você vê no vídeo, você vai ter um pouquinho mais de empatia, entendendo o grande problema que é você, tipo, não estar com seus reflexos em dia e você assumir o controle do teu carro. Sobre o impacto, a gente falou do audiovisual, aqui nessa cartilha específico.ciclista, a gente tem um QR Code aqui, onde leva para um vídeo do YouTube que vai mostrar a importância de um capacete adequado, a forma correta, a visualização. Ah, legal. Tá? Depois, se vocês quiserem, não sei se vocês conseguem, inclusive, mostrar esse. Chegar o calço mágico, Marcelo. Pra gente entender, o que a gente costuma falar nas MVs quando a gente vai falar de moto, né? Eu consigo sobreviver sem uma perna, sem um braço? Consigo. E sem cabeça? O capacete está lá, não é porque alguém falou não tem que usar, e é importante. Aproveitando para moto, né? As principais orientações, dando essa pincelada na questão para moto, né? Que a gente abordou um pouco aqui, que vocês acham que é importante a gente tratar. Legal, vamos lá. Quando a gente fala do motociclista, a gente precisa entender que é um veículo muito importante para a gente, tá? Traz sim essa mobilidade maior, porém também traz um risco maior se não for utilizado da forma correta, tá? Então, quando a gente para, principalmente quando a gente aborda o motociclista na Briggs, a principal informação que a gente passa para eles: equipamentos de segurança que ele tem que usar, forma correta de utilizar o capacete. Não basta eu estar com o capacete, tem que usar da forma correta. É igual eu calçar um sapato e pisar com o calcanhar na parte de trás. Tá funcionando? Tá, mas vai ser efetivo? Não vai. Então o capacete é a mesma coisa. Visto o capacete, cinta jugular presa, bem regulada aqui embaixo do queixo, viseira abaixada. Posso andar com a viseira aberta? Posso uma quantidade mínima de quanto? 1 a 2 centímetros. 2 dedinhos, coloca aqui, abaixou a viseira sem problema. Por que teve essa mudança no Código de Trânsito? Até pouco tempo era totalmente fechado. A gente teve essa mudança porque no frio, se eu fechar tudo, ele vai embaçar. Então agora essa abertura mínima resolveu esse problema, não tem mais isso. Porque no calor você não sufoca. Então,
Isso são algumas informações. Calçado, sempre um calçado fixo. Tá? O código fala que tem que estar com calçado fixo ou descalço. De moto é orientado, tá descalço? No carro, dirigir descalço, não vejo problema, mas na moto. Desequilibrei, vou colocar o pé no chão, tá em velocidade aí, então a gente sempre orienta calçado fixo, preso efetivamente, não pode ser sandália, não pode ser chinelo, não pode vir rasteirinha, salto alto que tá atrapalha muitas vezes. Então tudo isso a gente passa para eles. Utilização do farol, que da moto, seja de dia, seja de noite, na cidade ou na estrada, é obrigatório estar ligado. E a utilização correta do veículo, na velocidade correta da via, evitar ficar cruzando de uma faixa para outra, Sem tá? utilizar Sem seta. utilizar seta principalmente. Então são informações que a gente passa para eles. Como a Blitz é algo rápido, né, querendo ou não, ele está com pressa, ele está trabalhando, então a gente tenta ser o mais breve possível. Então a gente tenta passar essas informações da melhor forma possível. Chegou o condutor de chinelo, vou liberar ele, mesmo sendo uma Blitz educativa? Não vou liberar. Ou ele tem calçado fixo se ele veste, ou ele vai descalço. Então a gente tenta corrigir os problemas ali no local. Tá? Então isso é a parte de que a gente passa para o motociclista, principalmente na Blitz. Na palestra a gente aborda o tema um pouquinho melhor. E nós temos alguma escola do motociclista, mas Boa! esqueci. Nós temos a escola do motociclista. Que é a escola do motociclista? Um curso de pilotagem ministrado por um instrutor da Honda, tá? Em parceria com a prefeitura, totalmente gratuito. Não tem custo nenhum para a população. O que eu preciso para fazer esse curso? Ter moto própria, ser habilitado e me inscrever. Só isso. Tá? Aonde que acontece esse curso? Geralmente no Parque das Águas. A gente tem ali uma área de estacionamento grande, plana. Então a gente vai, marcamos um grupo de motociclistas, fechamos o estacionamento e a gente vai lá e tem essa aula prática ali. Canal específico, vamos lá. A gente tem o site, ou o site da prefeitura, tá? Ou o 56. Tá? Geralmente como é que a gente faz? Como a gente vai nas empresas fazer palestra, a gente tenta ganhar aquele pessoal. Então geralmente a empresa entra em contato com a gente, viu? A gente quer fazer o curso, você falou na palestra lá. Eu tenho aqui na empresa 15 motociclistas. Legal, para quando você precisa? Para tal data. Eu entro em contato com o técnico da Honda. Perfeito, a gente consegue, a gente fecha a data e faz lá o curso. 3 horas de duração, parte teórica, meia horinha ali para falar dos equipamentos de segurança, manutenção básica da moto, né? E depois tudo aula prática mesmo, aprender a fazer curva, aprender a frear da maneira correta. Então, tudo isso a gente ensina lá. Pegando o gancho que o Góis falou, tá? Só precisa ver porque na aula tão constante a gente precisa ir até as empresas conversar. É justamente essa questão de adesão. Nós temos que conciliar a nossa agenda, mais o técnico tem a Honda e mais o espaço. Então, nas empresas, tem que ter um número mínimo de pelo menos 10 motociclistas para fazer. Porque quando a gente deixa aberto para a população fazer, só que você tem um inscrito. Enquanto não der aquele número X, não dá para você aceitar aquele espaço que já chegou da gente fazer o evento, ter 2 inscritos, a gente foi, chegar lá, aparecer um, outro não foi. Porque como é gratuito, as pessoas não dão aquela devida importância e relevância. O curso ser ministrado, só que você tem que demandar toda uma estrutura montar. Então a gente acaba conseguindo fechar um grupo maior, porque se faltar um ou outro que acontece imprevisto, aí você tem um número legal ali de motociclistas vai participar desse treinamento, essa escola que é bem legal. Legal. Você que está nos acompanhando aí, estamos chegando já aos finalmente aqui do nosso programa. Eu não sei se você já deu seta hoje, mas se não deu seta, pelo menos dá o like aí no vídeo, né, Bruno? Dá o like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí no grupo da família, para que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo aqui. Bom, antes de finalizarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Já estamos no mês de julho e é o mês que Sorocaba recebe uma grande festa aqui. Como é que tá aí os preparativos da Secretaria de Mobilidade aí para esse dia? O que o cidadão sorocabano vai poder esperar na parte dos agentes de trânsito, enfim, da mobilidade aqui na região em torno da festa julina de Sorocaba? Legal. Vamos lá. Eu, primeiramente, já deixar bem claro que eu vou no Jorge Matheus. Eu peguei o ingresso antecipado lá no site lá e já está garantido. Dia 13. Então, vamos lá. As sessões das nossas ações são constantes o ano inteiro, tá? Quando a gente tem um evento dessa magnitude, o que a gente fala? Esse evento ele vira um polo gerador. Então, todo o entorno, toda essa questão do trânsito, a Secretaria de Mobilidade já em conjunto, já tem todo um esquema montado. Como não é a primeira vez, é até mais simples. Então, todo o entorno vai ter toda uma mudança viária, placas de sinalizações, justamente para que tenhamos o quê? Segurança e mobilidade clara, da melhor forma possível, né? Que você tem essa demanda
de pessoas, você vai ter aquele público lá grande, as vias nossos não vão aportar. Tem que ter um pouco mais de Isso, paciência. paciência, entendeu? Entender um pouquinho mais, aquela questão vai ser um pouquinho mais moroso, mas faz parte, quando temos esses eventos grandes, nas proximidades, geralmente o trânsito, mas na medida do possível a gente vai fazer o melhor, vamos dar o melhor, e por favor, prestigie a nossa ação aí, nosso evento que vai ter na prefeitura, que vai ser muito legal, sensacional. Bacana, bacana demais. Isso aí, Bruno, quero passar nesse momento para você aí as considerações finais. Os finais, eu queria agradecer imensamente, que é um privilégio para a gente poder aprender tanto, né, nessa questão preventiva do trânsito, porque a gente pode refletir, pessoal, e tem muito mais coisa que dá para falar. A gente pode fazer parte 2, parte 3, porque tem realmente muita coisa para falar. É que o tempo ele fica um pouquinho meio sensível no sentido de até para, né, a abordagem para vocês ficar mais prazerosa também, né? A gente entendeu aqui, né, até por uma visão antropológica, que todo mundo é igual. Não é porque você tem uma máquina com você que você vai ser superior a outra pessoa. Então, demanda educação, tanto com você dentro de um carro, um veículo, como motociclista também, mas também como pedestre você também tem as suas responsabilidades. A gente viu dicas aqui. Então, foi um aprendizado enorme, né? Para a gente poder, e o privilégio de saber conhecer essa questão preventiva, educacional, para interferir de forma positiva no comportamento das pessoas no trânsito do dia a dia. Eu gostaria muito de agradecer, mas também pedir que, se faltou alguma coisinha que a gente deixou escapar, a oportunidade vocês podem falar agora. E o nosso muito obrigado mesmo por essa aula, né, que a gente recebeu aqui de educação em trânsito. Vamos lá. Considerações finais. O que a gente tem a dizer? Como eu disse, a gente não é psicólogo, a gente trabalha muito com pessoas. Eu queria que as pessoas entendessem que vivemos em sociedade. Talvez nós não concordemos com muitas coisas que acontecem, algumas leis que no caso regem as nossas vidas, no caso, mas entendamos, tá? Sempre é para um bem maior, tá? Quando você talvez não concorde com a de sinalização, só para vocês entenderem, para ser implantado, foi um engenheiro de tráfego até o local. O semáforo não é tão inteligente, gente, mas na medida do possível ele rege e ajuda sim o nosso trânsito com a fluidez. Às vezes ele dá um tempo maior com uma determinada via. Às vezes deu um probleminha, ele mudou, porque também tem aquela questão de mudança de ciclo. Então são várias situações que acontecem no trânsito que às vezes você não conhece o todo. Temos aquela visão pequena só daquele ponto teu ali. Então, tudo que nós fazemos hoje, Secretaria de Mobilidade junto com a Prefeitura, é sim para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Claro que vão acontecer erros, isso aí tem problemas. Como eu disse, você está numa via de perfeito trânsito lá e de repente combeu na tutora e surgiu um buraco. Você tem que estar pronto para atender. E é o que a Secretaria de Mobilidade, em conjunto com a Prefeitura, está sempre à disposição e atender as demandas da população da melhor forma possível. Então, trânsito é comum, temos problemas, mas sim, nós, como os agentes de trânsito, como funcionários da Secretaria de Mobilidade, estamos aqui sempre para ajudar e dar-nos o nosso melhor, sempre na medida do possível. E obrigado pelo espaço aí. Imagina, a gente agradece. Legal. Vamos lá. Farias? Não é psicólogo, mas ele falou como se fosse um, né? Então, mas vamos lá. Só agradecer, na verdade, o convite de vocês, tá? A oportunidade de a gente passar um pouquinho do nosso serviço, mostrar para a população, tá? Como você falou, a gente não abordou nem 10% do que a gente consegue. A gente não falou sobre celular, não falou sobre transporte, né? Tem muito tema que a gente consegue abordar. Semáforo piscante, a importância. Então, tudo isso posso passar no semáforo de madrugada? Esquece, a gente deixa uma próxima, a gente volta. Com você ele quer Então, Exatamente. precisando, a gente está sempre à disposição, agradecer o convite, tá aí. Se precisar, Farias e eu, Secretaria de Mobilidade, Setor de Educação do Trânsito, está à disposição não só para você, mas para a população. Precisando de qualquer informação, seja uma ajuda para montar a cadeirinha do filho no carro, pode vir que a gente está disponível. Que bacana. Mas obrigado. É isso aí. Bruno, muito obrigado também, Bruno, aqui. Você mais uma vez junto comigo aqui. Muito obrigado a vocês. Você que quiser saber mais sobre a Secretaria de Mobilidade, Marcel vai deixar pra gente aqui o site, tá? Para que você possa acessar e ter todos os acessos ali, enfim, tudo que você precisa. Queremos agradecer demais o carinho da sua audiência, mais uma vez, ter nos acompanhado até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, tá certo? Permitindo Deus, estaremos de volta na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.